Olá, eu sou a professora Juliana. Eu vim falar para vocês um pouco do curso de Metodologia Ensino-Aprendizagem. Nós estamos iniciando esse curso agora. Esse é um convite para vocês participarem fortemente, né, assiduamente aí desse curso que é ofertado à distância pela UENG. O objetivo do curso, né, o principal objetivo desse curso é discutir sobre metodologias de ensino-aprendizagem em uma perspectiva da formação humana. Para a elaboração desse curso, né, nós contamos com a equipe, né, de professores, estudantes bolsistas que estudam sobre metodologias de ensino-aprendizagem, sobre formação humana, sobre educação, arte e outras áreas do conhecimento. E nesses nossos estudos a gente compartilhamos, né, pesquisas, saberes, experiências sobre esse tema e então construímos esse curso. Para pensar esse curso, de onde nós partimos, né? Nós temos algumas premissas para pensar esse curso. Então, principalmente, a gente pensou na relação professor-aluno, conteúdo de uma forma contextualizada. Vou falar um pouco sobre isso com vocês agora e também em outros vídeos. Então, hoje, né, na didática, nas metodologias, a gente tem que pensar a relação professor-aluno e conteúdo, mas sempre de uma forma contextualizada, né? Quem é esse aluno? De onde ele vem? O que nós queremos desse aluno, né? Qual que é o perfil do egresso ao ele terminar esse curso? Então, onde esse aluno está e onde a gente quer chegar com esse aluno e em qual contexto ele vive para que os objetivos do curso sejam atendidos. Ao mesmo tempo, né, para pensar em metodologias de ensino-aprendizagem numa perspectiva da formação humana, temos que pensar que a educação como um processo de conscientização, como um processo de reflexão, de elevação do pensamento crítico. E para isso, nós temos que saber quem nós somos, né? Quem que é o professor, quem que é o aluno, qual o contexto social. Então, temos que problematizar essa realidade do aluno, da educação, de onde ele está, pensar criticamente o que acontece ao nosso redor. Só assim a gente vai construir, né, uma consciência crítica. Tem aí, né, um pensamento do Paulo Freire, né, em tela para vocês lerem. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: então, a partir do que já foi dito, né, mas esse pensamento freiriano, né, o que a gente traz, o que esse curso, né, pretende problematizar com os educandos, e aí também os professores na sua própria prática, eles problematizam também o seu lugar, né, no mundo. Então, tanto professores como alunos problematizam juntos, né, o seu lugar no mundo, os desafios desse mundo, o contexto social, o que precisamos entender da nossa realidade para criticar essa realidade, para problematizar na intenção, né, de melhorias para essa sociedade. Então, a educação, ela faz parte, né, dessa compreensão do mundo, né? Por meio da educação, podemos compreender melhor o nosso mundo, o nosso contexto, e a partir daí, né, propor, pensar alternativas para um mundo melhor. Talvez seja utópico isso, mas educação também é utopia. E daí, né, desse pensamento, né, de esperança, de liberdade, né, já que falamos, né, enquanto professores com muitos jovens, adultos também, idosos, pessoas de várias faixas etárias, mas aí crianças e jovens, muitas vezes é um público maior, principalmente se a gente está falando de ensino fundamental, a gente tem que trabalhar nesse aspecto da esperança, né, de acreditar numa possibilidade de um mundo melhor. Nesse pensamento, né, que surge uma educação libertadora, uma educação que vai permitir que a gente olhe para a nossa realidade, se conscientize dessa realidade e conscientes dessa realidade é que vamos entender melhor essa realidade e ver caminhos de melhoria dessa realidade. Às vezes eu fico um pouco repetitiva, mas eu entendo que sim, que alguns argumentos são necessários repeti-los.
E aqui eu falo também um pouco, né, do contraponto, né, entre a educação bancária tradicional e da educação libertadora progressista. Então a gente tem aquela educação onde o aluno ele é um onde o aluno ele é um depósito, né, de conhecimentos, não há diálogo, é uma educação bancária, o aluno está ali somente para ouvir, né, e atender comandos, ele não é visto como um sujeito, né, concreto, que pensa, que vive em um contexto, em uma realidade, que tem sua própria história de vida. Em contraponto, né, a essa educação bancária, a gente tem a educação libertadora, progressista, que vai entender esse aluno educando como um sujeito social, que tem uma história, que vive em um contexto social, que tem conhecimentos que podem ser compartilhados, e a partir desse conhecimento nós conseguimos construir uma educação libertadora, porque quando a gente entende a realidade do aluno e permite, né, que ele expresse a sua realidade, que ele valorize o contexto que ele já vive, ele vai entender melhor esse contexto, vai problematizar e vai aos poucos, né, criando uma consciência crítica, um pensamento crítico, uma consciência de cidadania, e nesse sentido uma educação libertadora e progressista. E aí, continuando, né, nesse curso, nós vamos trazer alguns exemplos de metodologias, numa perspectiva do discente protagonista, né? Então, a ideia do curso de metodologias de ensino-aprendizagem é trazer alguns exemplos de metodologias em que esse aluno ele vai poder estar no centro, né? Ele vai ser ele vai participar de uma educação não bancária, né, pelo contrário, ele vai ser ouvido, ele vai ser participativo, nós vamos convidar esses alunos, esses discentes, a participarem do processo de conhecimento, do processo de ensino-aprendizagem, né, tem que ser um processo dialógico, de construção. E aí alguns exemplos, né, que pretendemos trazer nesse curso a sala de aula invertida, o ensino híbrido, tem algumas dinâmicas, né, como dinâmica GVGO, né, aprendizagem baseada em problemas, jogos, outra dinâmica é a Philips 66 e também as rotinas de pensamento. Então, no decorrer do curso, o nosso objetivo é trabalhar algumas metodologias de ensino-aprendizagem e trazer para vocês exemplos dessas metodologias. Aqui a referência, né, que foi citada, do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Então, fica aqui o convite para vocês acessarem o curso semanalmente, acessar os textos, as atividades, participar dos fóruns, trazer suas dúvidas, suas contribuições, para a gente fazer um curso juntos e juntas aí. Então, fica o convite aqui da professora Juliana e da equipe, aí está meu e-mail também, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma sugestão que não for possível mandar pela plataforma do curso. Um abraço e até breve.